Convido os irmãos a abrirem comigo carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, capítulo 13, de versículo 1 a 13. Em reverência novamente à palavra de Deus, convido-vos a ficarem de pé. O tema que trouxe hoje, esta manhã, para partilhar convosco é a importância cimeira do amor. Esta passagem que nós acabamos de ler é uma passagem bastante conhecida. Há irmãos, inclusive, que tenham em decor. Mas nós sabemos que não só é uma passagem muito conhecida, tanto numa perspectiva cristã, como numa perspectiva secular. Isso é talvez uma das mais bonitas expressões escritas do amor, porque, enfim, vai refletindo, espelhando e sumariando tudo aquilo que o amor é e representa na vida dos seres humanos. Mas nós sabemos que o amor faz parte da nossa natureza. Nós vivemos pelo amor, procuramos pelo amor, todos nós desejamos o amor. Por quê? Porque isso faz parte do substrato identitário do próprio ser humano. Não há ninguém que não implore pelo amor. Não há ninguém que, enfim, não se sente feliz ou satisfeito com a manifestação do amor. Todos nós, quer sejam pessoas novas, pessoas velhas, pessoas com mais responsabilidades, pessoas com menos responsabilidades, pessoas afortunadas, pessoas menos afortunadas, todos nós, sem exceção, queremos o amor, imploramos pelo amor e, enfim, esperamos que as pessoas atuem conosco com base no amor. Mas nós sabemos que, pelas limitações do ser humano, infelizmente, este propósito divino, esta marca distintiva, que é também de Deus, acaba por ficar muito aquém. O pecado original fez com que houve deteriorização daquilo que são as faculdades perfeitas que o homem outrora herdou na sua, enfim, criação original. Mas, como eu estava a dizer, todos nós queremos o amor. Não há ninguém que é alheio a esta palavra. Os filhos esperam dos pais manifestação do amor. Os pais também, e vice-versa, esperam dos filhos a manifestação do amor. Isto falamos também dos cônjuges. Querem essa manifestação do amor, as declarações e todas as coisas que vão, enfim, refletindo as surpresas, a entrega, a proteção, tudo baseando na ótica do amor. Os familiares também, isso desdobra em relação aos familiares, os amigos, aqueles que nos cercam. Ou seja, todos nós queremos o amor e vivemos implorando por este ato nobre. E quando nós vemos que as pessoas estão a tratar-nos e não está subjacente a ideia do amor, nós não ficamos satisfeitos, independentemente se aquele comportamento é, aos olhos humanos ou na sua exteriorização, se é uma coisa boa ou não. Quando nós vemos que as pessoas estão a fazer-nos algum favor ou estão a tentar prestar-nos algum serviço, quando digo serviço, uma coisa de prestação por afinidade, por relacionamentos, nessas várias dimensões que eu já invoquei. Se nós percebemos que aquilo não tem a base do amor, nós não ficamos satisfeitos, nós não ficamos felizes com este ato. Ou seja, tudo em nós procuramos que as coisas que as pessoas vão fazer para nós está refletido com base nesta palavra. Mas nós sabemos também, como todo mundo implora por esta palavra, o que é o amor, que faz com que também esta palavra tenha sido desvirtuada ao longo dos tempos, até aos nossos dias de hoje, com agravante ainda no contexto pós-moderno que nós vivemos. Nunca o amor foi objeto de tanta ambiguidade, de tantas contradições, de tanta adulteração, como nos dias de hoje. Com base nestas palavras, as pessoas legitimam os seus comportamentos egoístas, individualistas e de manipulação. Para quê? Para saciar os seus próprios caprichos carnais. Com base na palavra de amor, as pessoas cometem adultério. Com base nessa coisa do amor, as pessoas cobiçam. Com base nesta palavra do amor, as pessoas vão descartando, usando e descartando uns aos outros. Ou seja, o amor acabou por ser objeto de contradição
na convivência social, como já dizia, desde a antiguidade, mas com agravante ainda nos nossos dias de hoje. Mas nós sabemos que o amor genuíno, o amor verdadeiro, não faz mal a ninguém, não prejudica ninguém, nem manipula ninguém e muito menos faz com que o outro se sinta desconfortável. E esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo tenta mostrar qual é o significado do amor, o que é o amor e qual é o seu significado teológico e teleológico, sobretudo a importância cimeira que deve ter na vida das pessoas, especialmente aqueles que são filhos de Deus. Nós começamos a perguntar o que é o amor. Certamente, se vos perguntar, como eu disse, que é uma palavra que todos aqui, enfim, faz parte da nossa convivência diária, certamente cada um estará a dar as suas respostas. Mas há uma coisa que é muito importante aqui de nós vermos que esse componente do amor. Há quem define o amor como sendo um sentimento, outros dizem uma paixão, outros falam de uma forma de estar, outros definem como entrega, outros dizem como causa, outros dizem como interesses e por aí fora. Há tudo que possam basear esta palavra. Mas como eu disse, essas definições que nós vamos tendo são definições que levam com que a palavra seja adulterada, a palavra seja desconfigurada da sua verdadeira essência, da sua originalidade. E como eu estava a dizer, até quem diga que o amor não existe. Há muita gente que não acredita no amor, por decepções, obviamente, que vão tendo, pelas traições e pelo abuso que vão tendo nos relacionamentos e acabam por ficar descrentes no amor. E há pessoas, certamente nós conhecemos, pessoas que dizem que não acreditam no amor e nem querem jamais se relacionar e ficam uma vida solitária para toda a vida por causa da decepção, por causa de traumas, por causa, enfim, de outras realidades que tão bem conhecemos. Mas, como eu estava a dizer, o facto de haver todas essas contradições e contrariedades em torno desta palavra, isto não é motivo para nós ficarmos descrentes no amor. Porque o amor, como eu disse, tornou ambiguidade e elementos de interpretações completamente equivocadas, quer seja numa perspectiva secular, também numa perspectiva teológica cristã. Há uma deturpação manifesta desta palavra do amor. Por isso, como eu já estava a dizer, o que é o amor? Numa perspectiva cristã, aqui esse amor é um amor sacrificial, que em última instância remete-nos ao próprio Deus, que é o amor ágape. Esse amor é um amor que faz não por aquilo que a pessoa é, mas tão simplesmente tem que fazer por amor a Deus. É um amor que reflete, em última instância, aquilo que Deus fez por nós. E essa ação graciosa de Deus reflete na vida do próximo e na vida dos terceiros. Mas nós sabemos que quando há falta de amor, quando não há verdadeiro amor, é motivos para haver confusão, é motivos para haver guerras, é motivos para haver ódios, é motivos para haver até em última instância a morte, o homicídio e por aí fora. Quando essas coisas acontecem, é falta de amor. É falta de amor que leva as pessoas a traírem umas às outras. É falta do amor que leva com que as pessoas prejudiquem umas às outras. É falta do amor que fazem com que as pessoas violem umas às outras. É falta do amor no coração que faz com que, em última instância, as pessoas odeiam-se e chegam ao ponto extremo de tirarem a vida do seu próprio semelhante. É falta do amor. Quando não há amor, há confusão, há guerra, há desentendimento, há barulho, há toda a sorte de atrapalhação. E esta é a razão pela qual nós vemos, por deturpação desse conceito, que nós temos as famílias que temos hoje, que temos as sociedades que nós temos hoje, que temos o mundo que nós temos. Em última instância, é falta do amor no coração. Porque quando há amor, não há confusão, não há briga, não há problemas. Antes, pelo contrário, há harmonia, há paz, há perdão, há reconciliação, há solidariedade, há entreajuda. Ora, não tendo este amor, é uma rampa deslizante para todas as aberrações comportamentais. Por isso, como eu estava a dizer, o amor aqui é um amor sacrificial, amor ágape, que é o amor de Deus. O apóstolo Paulo começa aqui a sua construção, diz,
ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O apóstolo Paulo aqui tenta mostrar à igreja de Coríntios a importância cimeira do amor. Se repararem, este capítulo está encerrado no meio dos dons espirituais. E a igreja de Corinto manifestava tanto outros tipos de dons de profecia, de conhecimento, de línguas e por aí fora. E se repararem mais uma outra verdade, em todas as epístolas do apóstolo Paulo, as igrejas que ele evidenciava, a igreja de Filipos, Colossenses e Tessalonicenses, ele demonstrava o amor que esses irmãos nutriam uns para os outros. Mas na igreja de Corinto, diferentemente, essa questão do amor não está em tona. É uma igreja que tinha muitos dons, até que se vangloriava destes dons, mas não tinha o mais importante, o essencial, que é o amor. Esta é a razão pela qual havia sectarismo nesta igreja, havia divisões nesta igreja, havia discriminações nesta igreja, havia inclusive situações de promiscuidade sexual muito preocupantes nesta igreja. Por quê? Por causa do amor, como eu disse. Quando não há amor, há confusão, há problemas, há mal-entendidos e por aí fora. Mas eles exaltavam essas qualidades dos dons. No final do capítulo 12, versículos 30, o apóstolo Paulo vai mostrando o caminho excelente. Este caminho que devem procurar, o caminho melhor de todos os caminhos, que é o caminho do amor. Por isso ele fala que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos não tivesse amor, seria como o metal que soa como um sino que tinha. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Nós sabemos que há pessoas que falam muitas línguas. Certamente que aqui, no nosso meio, devem ter algumas pessoas que são poliglotas. Mas mesmo aquelas pessoas que são poliglotas, que falam várias línguas, então, até podemos conhecer pessoas que falam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não sei se há alguém aqui que conhece uma pessoa que fala 10 línguas ao mesmo tempo. Já é mais complicado, mas 10 línguas. Embora acredite que há pessoas que até consigam falar isso. Mas nós sabemos que, mesmo as pessoas que falam muitas línguas, pela nossa própria experiência, a língua que nós dominamos mais é a nossa língua materna. As outras línguas que nós vamos falar, não falamos na mesma proporção, na mesma perfeição, de que quando nós falamos a nossa língua materna. E outra experiência que nós vamos percebendo, quando vamos falar várias línguas ao mesmo tempo, quer dizer, o nosso cérebro não consegue processar. Há uma língua, que é a língua principal, o nosso cérebro atua melhor, que é mais rápido e mais fácil de pensar. As pessoas são poliglotas, eles não ficam a pensar em várias línguas em simultâneo. Isso é hábito. A pessoa tem aquela língua, por mais que esteja a falar outra língua, ele tem aquela língua que ele raciocina, que ele consegue fazer as coisas e por aí fora. Mas, nós falamos, o apóstolo Paulo aqui usa uma hiperbolização do discurso. Quer dizer, um exagero do discurso. Nós sabemos que ninguém consegue falar muitas línguas. Mas o apóstolo Paulo dá aqui benefício de dúvidas. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu falasse todas essas línguas e, inclusive, saltar, ultrapassar esta dimensão terrena e ir para uma dimensão celestial, que é a língua dos anjos. Se não tiver o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Seria uma coisa desajustada, uma coisa não harmoniosa, uma coisa que não faz sentido. Mas nós sabemos que a igreja de Corinto enfatizava o dom de línguas. Eles vangloriavam-se com este dom. O apóstolo Paulo diz que esse dom, sem o apoio do amor, é como um metal que soa ou como um sino que tine. E aqui o apóstolo Paulo fala da própria realidade da igreja de Corinto, num contexto secular em que estavam envolvidos, que havia cultos que eram dedicados a Deus Dionísio, que é conhecido na mitologia grega como Deus divino, Deus de desregra, onde não há regra, onde não há harmonia. Enfim, toda essa ilustração simbolizava também as práticas que eram feitas a Deus Cibeles. Havia uma desarmonização do som e próprio daquela prática cultual.
seria como um metal que soa, como um sino que tira. Mas não ficou só por aqui. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada servia. Ele veio aqui ainda que tenha dom de profecia. Uma outra componente que dava a importância do dom de profecia. Dom de profecia não só de poder descortinar os mistérios ocultos, os mistérios espirituais, que nós sabemos que não está ao alcance de qualquer um, mas aqueles que realmente têm esta faculdade de conseguir penetrar os mistérios muito, enfim, encobertos da revelação da própria palavra de Deus e da vontade de Deus, mesmo que eu tivesse esse dom, e ir ainda muito além, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Quem é que conhece todos os mistérios e toda a ciência? Nós começamos mesmo por nós, que tem a ver com a nossa própria constituição, a nossa própria família. Nós conhecemos os mistérios que são subjacentes à nossa constituição, as nossas raízes, a nossa família. Se eu começar a perguntar-vos agora da vossa origem aqui, se calhar alguns, né? Aqueles que são bisavós e por aí fora, nós não conhecemos. Mas mesmo próprio do ponto de vista, quando nós falamos de outros tipos de mistérios, nós não conhecemos, quer seja da palavra de Deus, quer seja as coisas que são afetas a nós. Mas o apóstolo Paulo vai numa outra dimensão, mesmo de ciência, de conhecimento. O conhecimento é diversificado. E nós sabemos que há pessoas que são muito inteligentes, que têm QI muito avançado e que conseguem descobrir muitas coisas, inventar muitas coisas. Mas essas pessoas não sabem tudo. Mesmo do conhecimento da sua área, eles não têm domínio total toda aquela matéria. Sabem mais do que os outros, mas não sabem. Mesmo a especialização, todos nós aqui temos a área que nós somos dedicados e temos as pessoas que nós reconhecemos a autoridade, que conhecem melhor do que nós, mas mesmo essas pessoas eles não sabem toda aquela coisa ali, sobre aquela determinada área de ciência. E o apóstolo Paulo transporta não só isso como uma dimensão propriamente espiritual. Mas ele mostra, mesmo que eu conhecesse, se não tivesse amor, não presta para nada. Mas ele vai ainda muito além, ainda que eu tenha toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse que carregar, não seria nada. Fé que transporta montes. Não é preciso ter muita fé. Jesus disse, basta ter fé igual grãozinho de mostarda para fazer esses feitos. Mas essas pessoas, por mesmo até que tivessem uma fé numa dimensão melhor do que isto, se não tiver o amor, não serve para nada. O que é que isso quer nos mostrar? Mostra-nos a superioridade do amor. Esses dons não quer dizer que não são importantes, são, mas só são importantes quando são coadjuvados pelo amor. Se não tem o amor, não prestam. Tudo do ponto de perspectiva cristã, qualquer que seja dom espiritual, se não está baseado no amor, não serve para nada, não presta para nada, não tem qualquer tipo de implicação prática do ponto de vista da espiritualidade. Agora levanta-se uma questão, poderão me perguntar, mas será que é possível uma pessoa ter essas qualidades? Se essas qualidades, esses dons, é identificado como dons espirituais, Deus é que confere esses dons, como é que uma pessoa pode ter isso e não ter amor? Aparentemente parece uma contradição, não acham? Como é que uma pessoa consegue fazer esses prodígios todos? E nós dissemos que isso não é nada do ponto de vista espiritual. Quando digo não é nada, é sinal que essas pessoas, se continuarem nesse registro, não herdarão a promessa da vida eterna. Ora, como é que a pessoa pode ter isto? Quer dizer, não é nascido de novo. Será que isso é possível? Essa questão que nos levanta é possível, sim. Se nós passarmos para ver, ainda bem recentemente estudamos isso na Escola Bíblica Dominical, o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, Jesus disse, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fomos nós que profetizamos em teu nome, não fomos nós que fizemos aquilo, aquele outro. Eles faziam isso no âmbito da igreja. E certamente eles não estavam a mentir à frente do Senhor Jesus. O que eles estavam a falar era uma realidade. Mas o que é que Jesus vai dizer? Não vos conheci. Apartai-vos de mim, seus malfeitores. E isso não deve nos descurar aqui, que as pessoas podem fazer sinais, podem fazer prodígios e não serem nascidas de novo. Judas
Lembramos o exemplo de Judas. Judas não fez sinais. Fez ou não fez sinais? Não ficam com medo de responder. Judas fez sinais ou não fez sinais? Fez sinais, porque Judas, quando ele foi comissionado 2 a 2, eles pediram sinais prodígios. E eles relataram isso. Não disseram excepcionalmente, Judas não fez. E mesmo quando foram comissionados 70 novamente, fizeram os sinais. Mas Judas não foi salvo. E podemos perguntar, mas como é que é possível? Os sinais podem ser feitos em nome da igreja. E nós acreditamos que há pessoas que estão na igreja, inclusive que lideram as próprias igrejas, que têm papel relevante na igreja, e fazem toda essa coisa em nome da igreja, e podem não ser salvos. E quer dizer, isso é que acontece. A parábola do trigo e do joio são uma mistura. O selo da autoridade para fazer prodígios não são dados individualmente em nome da igreja. Se a pessoa está numa representação da igreja, pode fazer esses sinais. Mas isso é nome da igreja, é selo da igreja. É como quando faz um documento e mete lá o documento. Este documento não é quem faz, é a instituição que está subjacente. Mas nós vemos que essas pessoas faziam, até invocavam de forma arrogante os sinais que faziam, profetizavam, faziam muitos sinais. Mas Jesus disse claramente: não vos conheci. Porque nós sabemos que o poder das trevas tenta misturar com o poder da luz. Por isso não nos cabe nós para tentar desmistificar isso. Mas rapidamente, o apóstolo Paulo mostra que tudo que não tem o amor está fora de questão. E nós vemos aqui a superioridade do amor que ele mostra em relação aos próprios dons, a partir do versículo 1 e do versículo 3. Mas o que é o amor na ótica do apóstolo Paulo? Ele logo diz no versículo 4, o amor é paciente e prestável. Mas não só o amor é paciente e prestável, como no versículo 6, alegra-se com a verdade, e no versículo 7, o amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com a paciência. O amor é eterno. O amor é paciente e prestável. Ter a paciência. Hoje em dia, vivemos num mundo do instantâneo, do imediato. As pessoas querem tudo logo, rapidamente. Por causa também de uma catapultação da revolução informática, que nós, hoje em dia, não há tantas barreiras. Nós comunicamos e estamos ao alcance de tudo e de todos. E faz com que as pessoas não tenham também muita paciência. As pessoas querem tudo de imediato, querem resultados logo concretos, querem tudo logo. Não há paciência. E quando essas coisas não acontecem, é sinal para desvincular, é sinal para pôr em causa os compromissos, é sinal para deitar abaixo tudo e todos. Não tem paciência. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo define o amor como sendo paciente. É um amor paciente, quer seja na tribulação, quer seja nas dificuldades menos boas. É paciente, sabe dar benefício de dúvida, sabe esperar, tem as expectativas que as coisas vão melhorar. Mas não ser paciente e vai numa outra dimensão, é prestável, é que está à predisposição para ajudar, é ajudar sem qualquer tipo de contrapartidas. É um amor prestável que ajuda, que está aberto, que abre para os outros. Mas não só isso, ele também alegra-se com a verdade. Quer dizer, ele alegra-se com a verdade. Além de alegrar com a verdade, ele suporta tudo, acredita sempre, espera sempre, sofre com a paciência. O amor é eterno. Mas depois de definir o que é o amor, ele também explica o que não é o amor. O amor não é invejoso. O amor nunca tem inveja, ciúmes, rivalidades, essas coisas. O amor não tem. E uma das causas, às vezes, que nós vivemos num mundo de muita inveja. As pessoas invejam-nos de tudo por nada, mesmo com coisas insignificantes. Só pela forma como andamos, como rimos, como falamos, ou como... As pessoas têm inveja. É um sentimento que demonstra aqueles que são filhos do diabo, filhos das trevas. O amor não é invejoso, não inveja ninguém. Ele não fica mal com a conquista de outros. E há pessoas que sofrem pelo avanço dos outros, pela vitória dos outros, e sofrem, ficam tristes. Isto não é caráter de um cristão que nasce de novo. O amor não é invejoso. Mas não só isso, não se envaidecem, nem é orgulhoso. Não faz a jactância
não é prepotente, não faz nada disso. Mas mesmo isso que nós vemos também, o amor não tem maus modos nem é egoísta. Pessoas egoístas, individualistas, egocêntricas, que vivem centralizadas nos seus próprios interesses e vazios existenciais, olham só para elas e pensam só nelas, razão pela qual usam as outras a seu bel prazer para alimentar os seus caprichos individualistas. Nós vemos também o amor não se irrita nem pensa mal, não conspira mal uns contra os outros. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, não folga com a injustiça, não prejudica nem o outro, da mesma forma também não folga com a injustiça. Sente revoltado perante situações de injustiças. Porque nós podemos pensar, não, nós não cometemos injustiças. Mas não é só não cometer, é também não folgar com injustiça para dedicar a outrem ou terceiros que nos cercam. O amor não folga com nada disso. Como nós já vemos, ele não faz rivalidades. Mas nós vemos isso mesmo no seio da família, mesmo no âmbito da conjugalidade, mesmo em relacionamento de trabalho e entre amigos. Nós vemos que há muita competição, muita inveja, há muita rivalidades, há muita conspiração. E isso tudo, enfim, afasta o amor. O apóstolo Paulo mostra o que é o amor, o que não é o amor. O amor fica contente com o sucesso do outro, alegra-se com a alegria dos outros, mas também chora com a desgraça e o fracasso dos outros. E o que nós vemos é que é muito mais fácil as pessoas chorarem com os que estão a chorar do que alegrar com aqueles que estão felizes, que ganham conquistas. É do ser humano, isso é muito notório. As pessoas têm mais, enfim, queda para estar mais solidário com uma pessoa que está numa situação de abismo, numa situação de derrota, do que quando uma pessoa faz sucesso. Há muita gente que não se sente bem com isso, porque pensam assim, isso a mim que devia acontecer, não àquela pessoa. É sentimento de inveja, sentimento que é contrário à palavra de Deus. Mas nós vemos o apóstolo Paulo, mostra o que é o amor, o que não é o amor. Ele depois começa a mostrar esses dons que os irmãos coríntios enfatizavam, quer seja profecias, as línguas, o conhecimento, e enfim, a própria altruísmo, ao ponto de queimar o seu próprio corpo, sacrificar o seu próprio corpo. Vocês podem dizer até um exagero, mas isso acontece. Nós vemos isso, a longa história do cristianismo, até nos nossos dias hoje, baseado num radicalismo excessivo. As pessoas põem a sua própria integridade física em troco. Se nós vemos movimentos radicais islâmicos, eles, enfim, fazem atos suicidas em nome do próprio Deus. E nós também vemos alguns cristãos que chegam ao ponto de sacrificar o seu próprio corpo, sobretudo no período de Pascal, que vão sacrificando e parte dessas pessoas às vezes até morrem. Mas essas coisas, se não tiverem amor, até nisso que espera, isso não serve. O apóstolo Paulo mostra que as línguas acabam-se, o conhecimento passa, pois tanto as nossas profecias, no versículo 9, como o nosso conhecimento são imperfeitos. Todas essas coisas passam, mas o amor não passa. E depois ele vai ilustrar isso. Quando chegar aquilo que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Depois tornei-me adulto e deixei o modo de ser criança. Ele fala aqui da perspectiva do amor. O amor da igreja, que é a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é um contexto de criança. Nós sabemos que a criança tem fases. Uma pessoa de 30 anos não vai esperar um comportamento de uma pessoa de 5 anos. Ele tem que evoluir. Tem mais estabilidade emocional, física e tudo. E tem que evoluir. Logo, esta fase de criança tem que ser ultrapassada. A sua conduta, a sua nubividência, a sua forma de estar, tem que haver uma evolução. Tem que deixar essa fase. E isto também que vai acontecer conosco. Nós éramos criança e pensávamos como criança e sentíamos como criança e fazíamos tudo como criança. Mas agora que nós tornamos adulto, deixamos o mundo de criança. E ele fala aqui, agora vemos no versículo 12, agora vemos as coisas como um espelho, de maneira confusa. Naquele dia iremos vê-las frente a frente. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas naquele dia vou conhecer como Deus me conhece a mim. Conhecimento imperfeito. E isso reflete os dons, todos os dons. Não é que sejam imperfeitos, mas não conseguimos explorá-los
de uma perspectiva holística, de uma perspectiva perfeita e exata, tal como realmente se espera. A imperfeição, essa questão que vai acompanhando os próprios crentes. Mas naquele dia, a fase adulta da igreja triunfante, o meu conhecimento vai passar a ser um conhecimento mais real, mais perfeito e mais esclarecedor. E depois no versículo 13 disse, agora existem 3 coisas, fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Fé, essas são 3 grandes virtudes cristãs que são imprescindíveis para entrar no reino de Deus. Ninguém pode dizer cristão se não tiver fé. Alguém pode dizer que ele é crente sem ter fé? Obviamente que não. Fé é um requisito, um dos pressupostos indispensáveis e fundamentais para ter a vida eterna. Por isso a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se vê. Em Hebreus capítulo 11. A fé é importante. E o apóstolo Paulo Monte existe agora fé, esperança. Esperança é o quê? Esperança é o próprio combustível da fé. A bendita esperança na ressurreição, na promessa da vida eterna. Um crente que tem fé é um crente esperançoso. Esta é a razão pela qual nós dizemos que o crente não anda permanentemente aflito, permanentemente depressivo, permanentemente, enfim, ansioso. Não! Pode ter essas situações temporariamente, mas não pode ser ad eterno. Por quê? Porque nós temos esperança. Quem anda permanentemente depressivo, permanentemente ansioso, quer dizer, demonstra, de uma certa forma, falta de própria fé e falta de esperança no porvir, nas coisas boas que se esperam. Essa é a esperança. E depois nós vemos o amor, mas o mais importante é o amor. Por que o apóstolo Paulo terá dito, antes de terminarmos, o mais importante é o amor? Porque, repare, fé e esperança, isso é para a igreja militante aqui na terra. Fé fica aqui nesta vida, não passa nesta dimensão. Fé e esperança. Ou alguém vai ter fé e esperança lá no céu? Alguém vai continuar ainda a ter fé? Vamos ter fé de quê no céu? Que esperança é que vamos ter no céu? Não. Fé e esperança é para esta vida aqui. Mas o amor vai muito mais transcende essa dimensão. Porque o próprio Deus é amor. Se reparar, Deus não é fé nem esperança. Deus não tem isto. Deus nem é fé nem esperança. Mas Deus é amor. Ele nos amou, nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. E qualquer pessoa que diz que está em Deus, se não tiver amor, não vale, não serve. Logo Deus é amor. O amor vai acompanhar-nos nos céus. Vamos continuar a amar uns aos outros no céu. Por isso o amor é mais importante. Tudo que não tiver o amor é esvaziado da sua verdadeira essência. Agora existem fé, esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Por isso, cultivemos o amor no nosso coração. Vivemos o amor no coração. Transbordamos o amor uns para os outros. Porque isso é que vai mostrar a nossa marca identitária de que somos filhos de Deus, de que nascemos de novo, de que somos agentes de céu. Não em questões de enfatizar outros dons sem ter essa cobertura do amor. Porque o amor, como se diz, cobre muitas coisas. O amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. O amor não faz discriminação. O amor não trata ninguém mal. O amor não faz injustiça. O amor não tira vida a ninguém. O amor não cria confusão, não cria intrigas, não cria desordem. Não. O amor, este amor que é amor de Deus, tenta, enfim, apaziguar, criar reconciliação, criar pontes e criar amor uns aos outros e, acima de tudo, enfim, transbordar esse mesmo amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a extrair essas verdades salvíficas e poder aplicá-las no nosso coração. Que assim seja. Amém.